Hoje o Literatos TV vai falar de um assunto polêmico, porque hoje nós vamos fazer uma revelação bombástica. Não saia daí! Ô Milton, essa linguagem sensacionalista aí, será que ela corresponde com aquilo que nós temos para revelar? Corresponde porque são fatos, Michael. Não São verdades. Não são especulações, suposições? Não são especulações. E é sobre o quê? O que a gente tem uma revelação, é sobre literatura, evidentemente, mas o que a gente vai revelar hoje que é tão bombástico assim? Bombástico. A guerra cultural a partir da literatura. Da literatura, que acontece depois da Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, né? Quer dizer, a literatura, todos nós sabemos que ela serve para questionar o mundo. Agora, a literatura, assim como as outras formas de arte, muitas vezes ela também está a serviço do poder, até sem que o escritor saiba que isso está acontecendo. Mas, sem que ele saiba? Sem que ele saiba. Mas vamos tentar explicar isso rapidinho. Porque assim, ó, nós temos que começar com um autor inglês contemporâneo chamado Ian McEwan. Ele é um autor muito bem traduzido no Brasil, né? Um dos livros mais recentes dele é o romance Serena, que foi publicado em 2012. Ele é mais conhecido pelo Reparação, que inclusive foi adaptado para o cinema, foi um livro que fez muito sucesso, mas ele também tem outras publicações importantes entre nós, como por exemplo, Na Praia, Solar, Sábado, Amsterdã, O Jardim de Cimento, que também foi adaptado, foi para o cinema e que causou uma certa polêmica na época e tal. Mas o que nos interessa aqui é o romance Serena. Ô Vilton, de que trata exatamente esse romance? Então, o Serena conta a história de uma personagem que, após se formar em matemática, vinda de uma família muito tradicional, é contratada pela MI5, uma espécie de CIA que tem na Inglaterra, uma agência de espionagem. Isso me lembra o James Bond. E a Serena, depois de estar trabalhando ali na MI5, ela é designada para ir até um jovem escritor chamado Tom Halley, para entregar uma bolsa de patrocínio para esse escritor, embora essa bolsa oculta, né, por uma fundação cultural, Michael. Tá, peraí, vamos tentar entender esse negócio direito aí. Essa moça, ela finge que trabalha para uma fundação cultural, que também é de fachada, sim. A grana é do MI5, e essa grana vai ser dada em forma de bolsa para um escritor, promissor e que tem ideias, isso é nos anos 70. Isso é nos anos 70. E ele não está naquela dos hippies, dos comunistas, ou seja, ele tem um posicionamento mais conservador. Mais conservador. Como que eles descobriram esse posicionamento dele? Ele é um jovem catedrático, dá aulas de literatura, e ele publicou alguns artigos opinativos e também alguns contos que demonstraram uma certa qualidade literária. Então essa fundação, né, oculta pelo MI5, iria patrocinar esse escritor com o intuito de divulgar essas ideias mais conservadoras. Tá, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo está se fazendo nesse momento. Isso não é só ficção? Não, aí é que entra, porque o Ian McEwan fez uma pesquisa também muito forte em cima disso. Ele se baseia em fatos supostamente reais, provavelmente reais. Inclusive a gente tem outro livro para mostrar. Tem um livro, vou mostrar aqui, né? Provavelmente este livro foi lido pelo Ian McEwan, um livro chamado, né, Quem Pagou a Conta. O subtítulo é A CIA na Guerra Fria da Cultura, de uma jornalista chamada Frances Stonor Saunders. Aqui ela explica por A mais B como que a CIA, e também ao lado de outros serviços secretos como o MI5, né, como a CIA acabou patrocinando muitos artistas, muitos intelectuais na Europa durante o período da Guerra Fria. Mas isso por uma razão muito simples, é que a União Soviética sempre fez uma guerra cultural muito agressiva. Eles sempre trabalharam muito com a divulgação de ideias, né, sobre as cabeças pensantes, para que essas cabeças fossem seduzidas e naturalmente, né, espalhassem essa ideologia pelo mundo. A CIA resolveu reagir logo a partir da sua criação. Ela foi criada em 1947 pelo Harry Truman, o mesmo presidente que mandou bombardear Hiroshima e Nagasaki, né, com as bombas atômicas. E o Truman criou a CIA como uma espécie de uma alternativa ao FBI.
O FBI era comandado pelo J. Edgar Hoover, um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos. Ele sabia os segredos de todo mundo, inclusive dos presidentes, por isso ele sempre ficava no poder. E o Hoover, ele cometeu uma barrigada, né, no começo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, porque um espião, um agente duplo chamado Duško Popov, ele entregou para o Hoover um relatório que predizia o atentado, ou o ataque, né, a Pearl Harbor em 1941. E o Hoover, ele renegou, ele achou que isso era muito exato para ser levado a sério. Será que não era o que ele queria também? É que provável. O ataque acontecesse, para os Estados Unidos entrar na guerra? É provável, né? O Hoover, como um grande conservador, provavelmente ele representava esse desejo, né, dos conservadores, né, de lutarem mais uma vez na Europa. Mas enfim, a CIA foi criada pelo Harry Truman e em 1951 assumiu o primeiro civil, o Allen Dulles, e esse cara, com a ajuda de um novo recruta, um ex-comunista chamado Michael Josselson, que também contou com a ajuda de um cara chamado Nikolai Nabokov, Nabokov? primo, já ouvi falar. Primo do romancista, né, do Nabokov de Lolita. Esse cara, ele era um compositor, mas ele transitava muito bem entre a intelectualidade, entre o mundo cultural europeu. E esses dois, principalmente com a ajuda de outras pessoas, eles criaram uma espécie de um fórum permanente de debates chamado Congresso pela Liberdade Cultural. Que defendia a liberdade cultural que interessava a eles. Capitalista, evidentemente, a liberdade cultural deles, né? E a União Soviética também defendia a liberdade cultural desde que fosse a liberdade deles, né? Isso que fique muito claro, né? Bom, esse congresso, esse fórum permanente, tinha muito dinheiro, porque esse dinheiro vinha diretamente aliás, ele vinha indiretamente da CIA, através da Fundação Ford e de outras fundações reais ou de fachada, que representava esses interesses mais conservadores. O Congresso ele começou a patrocinar, a bancar escritores, exatamente como no romance do McEwan, exatamente, tá? E também o Congresso começou a patrocinar, a financiar revistas literárias, revistas culturais que estavam ali para difundir aquelas ideias, né, de interesse dos Estados Unidos da América. Então a gente vai citar alguns desses escritores, Mike? Nós vamos citar. A lista é enorme, por isso que eu vou dar uma olhadinha aqui no papel, mas é o seguinte, nós vamos citar apenas aqueles autores que são conhecidos aqui no Brasil, aqueles autores que já foram traduzidos e que em algum momento eles foram lidos ou foram importantes aqui. Então olha só, Irving Kristol, né, que é o pai do neoconservadorismo, né, ele foi patrocinado pela CIA. Agora é importante frisar, tá? Muitas vezes, né, o escritor ele nem sabia, né, que esse dinheiro estava vindo diretamente da CIA. Como no romance do McEwan. Como no romance, tá? Nós temos Isaiah Berlin, um dos principais intelectuais liberais do século XX, um cara que influenciou muita gente. O Daniel Bell, que foi o sociólogo que criou o conceito de sociedade pós-industrial e foi um dos primeiros a falar no fim das ideologias. As ideologias terminariam para que uma só ideologia, o modelo americano, permanecesse. Nós temos o Dwight MacDonald, que foi o criador dos conceitos de High Cult, Mid Cult e Mass Cult, né? Até agora esse pessoal é mais da direita. Mas agora entra um pessoal também de uma esquerda moderada. Porque a CIA tinha muito interesse, né, no ex-comunista, porque o ex-comunista ele tinha, digamos assim, envergadura moral, né, para fazer... Ele tinha um histórico, né, um testemunho pessoal para poder fazer. Para fazer a crítica, né? Normalmente era o arrependido que dizia, cuidado, né, os comedores de criancinhas estão chegando. Então agora, para a gente ficar com os cabelos em pé, Hannah Arendt recebeu dinheiro da CIA, certamente de forma indireta, Mary McCarthy, Arthur Koestler, esse foi um dos mais patrocinados. Os livros desse cara, eles eram comprados e distribuídos gratuitamente em toda a Europa. Olha só. O dinheiro vinha... Que maravilha! Maravilha. O dinheiro vinha direto dos Estados Unidos, tá? E também temos o Raymond Aron, que escreveu uma obra bem importante para o objetivo, que é o ópio dos intelectuais. O ópio seria o comunismo.
E a gente tem um nome ainda mais famoso nessa lista, que provavelmente você já ouviu falar, né, Michael? George Orwell. O Orwell, provavelmente, ele não recebeu dinheiro, só que porque ele logo morreu. Só que é o seguinte, as duas principais obras dele, 1984 e A Revolução dos Bichos, Que são críticas ao totalitarismo, ao totalitarismo, né? não ao socialismo. Mas elas foram adaptadas para o cinema. A Revolução dos Bichos, uma animação da década de 50, e 1984 um filme live action. A CIA estava por trás dessas adaptações, inclusive fazendo revisões do roteiro e dando sugestões. E esses filmes, eles terminavam de maneira bem convenientemente, né, de maneira bem favorável ao capitalismo, digamos assim, e eles foram difundidos, né, pelo mundo todo. E a gente também tinha revistas patrocinadas pela CIA, Michael? É verdade, tá? Muitas revistas, né, receberam dinheiro para difundir, né, essas ideias entre a elite pensante. Nós tínhamos, por exemplo, Quadernos, que era em espanhol. Nós tínhamos a Fórum, uma revista de Viena, em alemão. Nós tínhamos a Tempo Presente, na Itália. Nós tínhamos também a Quadrant, na Austrália. Essa revista existe até hoje. Quest, na Índia, que era publicada em inglês. Jill, no Japão. A CIA chegou até o Japão. A Der Monat, em Berlim, dirigida pelo Melvin Lasky, que foi um importante articulador desse Congresso pela Liberdade Cultural. A Preuve, que é francesa também. Ou seja, eles estavam pegando as principais línguas, né? E a principal revista era a revista Encounter, né, sediada em Londres. E engraçado, essa revista ela parou de circular em 1991. Por que será? Que coincidência, fim da União Soviética, queda do Muro de Berlim, não preci- era mais necessário. Não precisava mais, né? E agora, minha gente, para vocês arrepiarem os cabelos de novo, no Brasil também nós tivemos Cadernos Brasileiros, uma revista que recebeu dinheiro desse congresso, portanto da CIA, e dirigida por Afrânio Coutinho. Já foi desativada, gente. Já foi desativada. Pois é. Mas a gente tem alguns escritores que frustravam essa expectativa da CIA, Michael. É verdade, escritores que não se alinharam, né? Ou que tinham uma simpatia natural pela esquerda. É o caso do Ernest Hemingway, o John dos Passos, o John Steinbeck. Autores de best-sellers, como por exemplo John le Carré, que escreveu O Espião que Saiu do Frio, que era uma crítica à própria espionagem, à própria Guerra Fria. Nós tivemos filmes fantásticos, como por exemplo, o próprio nome, Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick, que mostrava que estava todo mundo louco, né? Os americanos, os comunistas, né? Todo mundo estava doido e essa loucura estava colocando o mundo em perigo, né? Então, quer dizer, a cultura ela pode ser usada como ferramenta do poder, mas a cultura também pode providenciar, né, as próprias respostas. O que é interessante, Vilto, é que em 1966, já naquela data, o The New York Times ele desmascarou a CIA, né, e ele fez uma série de reportagens denunciando, né, essa guerra cultural. Como eles não foram patrocinados pela CIA, né? Claro, exatamente. Né? A guerra cultural ela não acabou, né? Mas as pessoas começaram a perceber que isso estava acontecendo, assim, mais na cara dura. E isso nos coloca diante da pergunta de onde vêm as ideias, de onde vêm essas ideias que você está pensando, o seu posicionamento, né, Michael? Isso aqui, ó, aconteceu nos anos 60, 70, 80, a gente sabe, porque já está nos livros de história, já foi pesquisado e tal, então isso aqui a gente sabe, a gente já pode falar. Mas e hoje? De onde vêm as ideias que nós temos na nossa cabeça hoje em dia? Será que nós estamos pensando o que pensamos porque queremos? Ou será que nós estamos pensando o que pensamos porque alguém quer? Literatos TV.